O livro do profeta Joel é uma coleção curta de poemas proféticos que são poderosos e enigmáticos. Joel é o único entre os profetas por algumas razões. Primeiramente, não há uma indicação clara de quando esse livro foi escrito. O mais provável é que tenha sido no período de Esdras e Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e o templo, mas não parece haver nenhum rei. Outra coisa única é que Joel é claramente familiarizado com muitos outros livros da Escritura. Ele menciona ou cita profetas Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias e até o livro de Êxodos. E isso é conectado com o último aspecto característico, que é o de Joel nunca acusar Israel de um pecado específico. Então, como muitos outros profetas, ele anuncia que o julgamento do Senhor está vindo para confrontar o pecado de Israel. Mas ele nunca diz o porquê. E isso provavelmente é porque Joel assume que você, como ele, tem lido os livros dos profetas. Então você já conhece tudo sobre a rebelião de Israel. Então, juntas, essas três características nos ajudam a entender esse pequeno e fascinante livro, de que Joel era um autor bíblico que estava ele próprio imerso nos antigos escritos bíblicos, e suas reflexões sobre ele o ajudaram a fazer sentido das tragédias de seus dias, mas também o deram esperança para o futuro. Vamos nos aprofundar e ver como esse livro funciona. Nos capítulos 1 e 2, Joel foca no dia do Senhor. Esse é um tema-chave entre os profetas e descreve eventos no passado, quando Deus apareceu de maneira poderosa para salvar seu povo ou confrontar o mal. Pense nas pragas do livro de Êxodo, mas o profeta viu, nesses eventos passados, indicadores de um tempo futuro, onde Deus mais uma vez confrontaria o mal, entre o seu povo, mas também entre as nações, e trazendo a salvação para o mundo inteiro. Então aqui, nos capítulos 1 e 2, Joel apresenta dois poemas paralelos que juntos focam nesse tema. Então o capítulo 1 é sobre um dia do Senhor que já aconteceu. Ele começa anunciando um desastre recente, que uma chuva de gafanhotos havia devastado Israel. E sua descrição da chuva de gafanhotos remete ao dia do Senhor contra o Egito. Lembre-se da oitava praga do Êxodo, capítulo 10, exceto que dessa vez os gafanhotos são enviados contra Israel. Então Joel chama os anciãos e sacerdotes para liderarem o povo em arrependimento e oração. E o próprio Joel se arrepende junto com todos os sacerdotes. O capítulo 2 segue a mesma linha, e tem a mesma esquematização poética e linha de pensamento. Então Joel anuncia outro dia do Senhor, exceto que dessa vez é no futuro e não no passado. É um desastre iminente vindo sobre Jerusalém, e ele começa a descrever o que parece com uma outra nuvem de gafanhotos, mas ele usa uma linguagem militar e cósmica. Então, os gafanhotos se tornam como o exército do Senhor, como cavalaria e soldados, que marcham e destroem tudo pelo caminho. E o sol se escureceu, a terra treme, e Joel diz: o dia do Senhor é terrível, quem pode aguentar? Então, mais uma vez ele diz: despedacem seus corações e não as suas vestes, e retomem ao seu Deus. Joel 2:13, parte A. Em outras palavras, Joel sabe que o arrependimento pode ser apenas um fingimento para fugir dos problemas. E ele diz: Deus não está interessado nisso, ele quer mudança genuína, para que seu povo pare com seu egoísmo e sua maldade. Então Joel diz o porquê Israel deveria se arrepender, porque Deus é grandioso e tem compaixão, tardio em se irar e cheio de amor. Joel 2:13, parte B. E ele está citando aqui o livro do Êxodo, sobre como Deus perdoou Israel após eles terem feito o novilho de ouro. E daquela história, Joel aprendeu que a misericórdia e o amor de Deus são os mais poderosos, que a sua fúria e seu julgamento. E então ele lidera os sacerdotes em atos de arrependimento e oração, pedindo a Deus para poupar o seu povo. E logo após esses dois poemas, a cena muda e temos uma pequena narrativa da resposta de Deus ao arrependimento. Então o Senhor se mostrou zeloso para com sua terra e compadeceu-se do seu povo. Joel 2:18. Então Deus diz que ele irá reverter os efeitos devastadores desse dia do Senhor e transformar o julgamento em salvação. Então, primeiramente, ele irá derrotar os invasores ameaçadores, os quais são presumidamente os gafanhotos. E ele irá desviar todos para suas próprias ruínas. Então ele irá restaurar a terra devastada, trazendo-a de volta à vida, fazendo-a abundante mais uma vez. E finalmente Deus diz que irá trazer sua presença divina entre o seu povo. Será real e acessível a todos. Agora, após esse ponto, os poemas contam uma história poderosa sobre Joel liderando Israel, a ver como o pecado deles os levou ao desastre e ao julgamento divino, e como com o Deus da misericórdia sempre há esperança. Mas Joel vê em todos esses eventos passados uma imagem do vindouro dia do Senhor. E então, na seção final do livro, Joel escreve mais 3 poemas, que correspondem à resposta em 3 partes de Deus. E ele entrelaça imagens de outros livros proféticos, expandindo a imagem de esperança para toda a criação.
Então, primeiramente, a esperança da presença de Deus entre o seu povo é expandida em uma promessa sobre como um dia, no futuro, o próprio Espírito de Deus, sua presença pessoal de vida, irá encher não apenas o templo, mas todo o seu povo. E aqui Joel se baseia nas promessas de Isaías, Jeremias e Ezequiel, de que o Espírito de Deus virá para transformar e empoderar o seu povo, para que eles possam verdadeiramente amá-lo e segui-lo. Joel então aborda a promessa de Deus de que ele irá confrontar a ameaça do invasor, e Joel vê nesses gafanhotos desoladores uma similaridade para com as nações arrogantes e violentas, de seu próprio tempo que desolam e oprimem as pessoas. E ele se baseia nas promessas de Isaías, Sofonias, Ezequiel sobre o futuro dia do Senhor, quando Deus irá confrontar o mal em todas as nações e fazer essa violência se virar contra eles próprios, trazendo a justiça para os injustiçados. E finalmente Joel aborda as imagens de restauração da terra. E ele vê aqui uma esperança para a renovação de toda a criação. E ele se baseia nas promessas de Isaías, Ezequiel e Zacarias, de que o dia final de justiça de Deus será seguido de uma restauração do mundo todo, um novo Éden, onde a presença de Deus em Jerusalém irá fluir como um rio, trazendo renovação cósmica. E então, o poema de Joel termina com o perdão e compaixão de Deus, abrindo uma criação totalmente nova. Então, esse pequeno livro de Joel explora as ideias profundas sobre como o pecado e a falha humana saciam uma destruição tão devastante em nosso mundo, sobre como Deus anseia mostrar compaixão para aqueles que reconhecerem e confessarem seus pecados, e sobre como tudo isso leva à esperança de que Deus um dia irá derrotar o mal, no nosso mundo, mas também dentro de nós, e trazer sua esperança que cura para fazer tudo novo outra vez. E é sobre isso que o livro de Joel aborda.